Graça e paz. Nós vamos refletir sobre diante do temporal aqueça a alma. O texto de referência é Atos 28, do versículo 1 ao versículo 10. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Muitas das vezes na nossa vida, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e às vezes nós nos deparamos com obscuridade, sombra, às vezes nos falta a direção, a nitidez para a gente continuar a caminhada, nos falta às vezes o sol, as estrelas, assim como aconteceu na viagem, né, de Paulo e todos aqueles prisioneiros que num dado momento o barco foi destruído diante do temporal que sobreveio, né, a eles, e sem o sol, sem a estrela, eles ficaram ainda mais, né, desorientados. Paulo chegou a Malta como prisioneiro e náufrago, né, depois de perder tudo. E a ilha foi a oportunidade de Deus e também para os companheiros de Paulo. Chegar nessa ilha também não era um mero, né, acidente. Talvez a gente pense, eles chegaram lá por acidente. Sim, foi um acidente, mas também era um propósito de Deus e Paulo já havia sido avisado, né, deste acidente, desses planos do Senhor. Então, nessa ilha, diz o texto que residia um proprietário rico, né, um homem chamado Públio, e Lucas o descreve como o homem principal, né, dessa ilha. E esse homem hospedou Paulo e os seus companheiros por 3 dias no seu lar. Então, num dado momento, o pai de Públio, ele ficou enfermo e Paulo resolveu ir lá, né, visitar e orar por esse homem, impondo as mãos sobre ele, e este homem ficou curado. Com isso, a notícia se espalhou, né, as pessoas ficaram impressionadas com esse acontecimento, e aí várias pessoas, né, foram até Paulo, foram enviadas, né, até Paulo, para que elas recebessem oração e fossem curadas, e com isso o povo começou a suprir a Paulo, né, e seus companheiros para que eles pudessem, no momento oportuno, seguir a viagem. Então, a palavra, né, de Deus sempre vai nos mostrar que Deus ele usa, né, às vezes das nossas tragédias, dos nossos momentos difíceis, para poder suprir a nossa vida de alguma forma. Então, Paulo, quando ele chegou lá na ilha de Malta, os tripulantes ali, os companheiros dele, todos estavam ali preocupados em aquecer do frio, né? Porque depois da tempestade, eles terem que chegar a nado nessa ilha, realmente era muito frio. Então, Paulo preocupou em catar os gravetos para poder aquecer, não somente a ele, mas preocupar também em aquecer os companheiros de viagem. Então, não foi pouco graveto, né? 276 pessoas que foram salvas ali depois da tempestade, né, do temporal. Então, nesse momento, nós podemos pensar que Deus ele nos chama também para nos aproximar
do fogo, né, ou da fogueira que vem mediante o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo que não só nos aproxima, né, apesar de nós estarmos fisicamente distantes uns dos outros, mas nos aproximar através do seu aquecer, né, daquele refrigério, daquela paz que ele traz para nós, né, nesses momentos de isolamento, nesses momentos que muitas das vezes nos sentimos só. Então, diante do temporal, né, muitas das vezes da tristeza, o temporal da tristeza, da frieza na nossa vida, os nossos temores, o temporal das ansiedades, das preocupações, nós precisamos ter uma atitude, uma disposição para prosseguir, né, em meio a esse cansaço que o frio, né, desse temporal causa na nossa vida. Então é hora de nós catarmos os nossos gravetos, né, assim como Paulo catou ali, literalmente, para que fizesse a fogueira. O Senhor nos chama para a gente também catar os nossos gravetos e atirar também no fogo toda víbora, toda cobra, que poderia significar hoje para nós todo pecado, né, que nos assedia, a eliminar tudo isso, né, no fogo. Então, enquanto os companheiros estavam ali, né, amedrontados, talvez, como seria o futuro, sentindo muito frio, com fome, cansado, então, aqueles gravetos, né, mantiveram aqueles homens aquecidos. Também nós precisamos continuar, né, a palavra de Deus nos leva a refletir nessa continuidade pela oração, pela leitura da palavra, do jejum, do testemunho, nós estarmos mais unidos uns com os outros, né, livres da murmuração, não darmos vazão para as angústias do momento, mas estarmos mais ligados uns com os outros, mesmo virtualmente, né, ligados com os nossos amigos, família, nossos líderes, e eliminando, rejeitando toda e qualquer amargura. E aí nós podemos também pensar, né, como que podemos aquecer ou continuar aquecendo a nossa alma em tempo de calamidade, em tempo de pandemia, em tempo da frieza que às vezes nos cerca de como que será a nossa vida daqui para frente. É continuar catando o graveto, né? Juntando os nossos gravetos para unirmos com os gravetos do nosso irmão e assim todos nós vamos desfrutar desse calor, né, do Espírito Santo que vem na nossa vida. E assim, cada dia mais nós vamos sacudindo no fogo, né, o veneno do pecado, o veneno da desobediência, o veneno da murmuração, da falta de perdão, da maledicência muitas das vezes, da mentira. E assim nós vamos enfrentando os temores, né, que a nossa alma às vezes é acometida, mas sabendo que Deus vai sempre nos dar o livramento. A gente vê aqui no versículo 4 que os bárbaros, né, disseram: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então eles ficaram ali esperando, né, ver se Paulo ia inchar ou mesmo cair morto de repente por causa da picada daquela cobra. Então, às vezes tem muitas pessoas observando, né, nos observando a nossa queda, vamos dizer assim. Então, não ouça as vozes de dúvida que impede o agir de Deus na sua vida. Né? Você vai sair desse temporal, desse isolamento vitorioso, né, vitoriosa diante do Senhor. Essa é a oportunidade para Deus agir na sua vida. Paulo, ele perdeu o pouco que ele possuía, ele perdeu. Só ficou mesmo a vida dele, né, que é o mais precioso que ele tinha e o mais precioso para nós hoje também é a nossa vida. Então, quando ele chega ali em Malta como prisioneiro, como náufrago, ele chega também não somente dessa forma, mas chega como um homem escolhido, um homem separado por Deus para poder realizar milagres, né, e também curar ali os enfermos daquela ilha. Então ele é suprido, né, materialmente por aquelas pessoas, Deus usa aquelas pessoas ali para que ele tenha todo recurso necessário e também seus companheiros para a viagem, né, que eles fariam até chegar em Roma. Então o desafio para Deus nesse momento é que nós venhamos buscar manter a nossa alma com o Senhor, né, Jesus, aquecida, o nosso aparente naufrágio hoje, né, talvez a nossa parada, que seja a oportunidade de Deus agir também na nossa vida. Então, nós precisamos ter a esperança, a convicção de que nem tudo está acabado. E também pensar que
muitas coisas que antes a gente não fazia, né, quando estava naquele ativismo, andando, né, para lá, para cá, no nosso ir e vir, nós, às vezes, passava desapercebido da nossa vista as questões internas, né, da nossa casa, da nossa família. Então, agora a gente está de fora, né, ao mesmo tempo que a gente está trancado, está dentro de casa, mas a gente distanciou lá de fora, né, da nossa corrida, para a gente poder focar, né, e ver qual é a oportunidade que Deus está nos dando para nós individualmente, como família, como igreja de Cristo, como que nós estamos também tirando o veneno, quem sabe, das nossas vidas, que às vezes a gente não estava percebendo, né, ao longo dos dias. Então, recomece, né, cada dia da sua vida, da semana, catando os seus gravetos. Como que a gente pode, o que seria esse catar dos gravetos? Seria escutar a voz de Deus através do estudo, né, da Bíblia, através da nossa oração, do jejum e também do nosso testemunho, mesmo aí nas redes, né, sociais, como que a gente está testemunhando a palavra do Senhor. Então, cate os gravetos para poder aquecer a sua vida, o seu coração, o seu ministério, o seu chamado, aquecer sua família, aquecer a igreja, que é você, né? A igreja é você, a sua casa é uma igreja. Então, você tem essa oportunidade de, ao juntar, né, esses gravetos, os seus sonhos também, os seus projetos sejam acolhidos e aquecidos pelo poder, né, do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe nesse momento, abençoe nos dias que virão e que você tenha uma ótima semana, né, dia a dia com o Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Deus Santo, Deus querido, estamos neste momento ligados ao trono do Senhor, te agradecendo porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Não importa, ó Deus, as circunstâncias as quais nós vivemos, não importa o temporal, não importa se nós estamos, quem sabe, ilhados nesse momento, sentindo isolados, mas sabemos que sempre na ilha, ó Deus, há a oportunidade do Senhor nos socorrer, nos aquecer e nos suprir de tudo aquilo que nós precisamos. Que nesse momento, nesses dias, possamos crer, ó Deus, que o Senhor está no controle mesmo de todas as coisas e que nós temos um Deus todo-poderoso para poder nos ouvir e estar sempre com a sua mão estendida para nos abraçar na hora oportuna, na hora que às vezes não encontramos uma saída, o Senhor está pronto, em nome de Jesus. Amém, Senhor.